perdoa, dessa vez eu acho que não tem jeito. Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. E também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao canal A Voz do que Clama no Deserto. E também, deixa eu só acertar aqui. E também ao quadro Estudando Junto. É um quadro que trata do conteúdo da lição dominical da classe dos adultos. Quando ali, na escola dominical, lição essa que será tratada no domingo próximo. Estamos aqui dentro do primeiro trimestre, classe de adultos, e o tema central da lição, em defesa da fé cristã. Vai tratar de assuntos apologéticos, que são onde há muitos enganos, e ataques com respeito às doutrinas bíblicas. Então, querendo ou não, ele tem um cunho, sim, apologético, tá bom? Teoplasia é combatendo, olha só, as antigas heresias com uma nova aparência. Como podemos combater, antigas heresias? A não ser, se não for pela apologética, pela defesa da fé cristã. Falar de defesa da fé cristã fala de usarmos o recurso apologético, buscando trazer o equilíbrio e a coerência à luz da revelação dada pelo Senhor para o nosso conhecimento, nosso entendimento. E nessa oportunidade estaremos conhecendo o conteúdo da lição número 8, que será tratada no próximo domingo, aí dia 23 de fevereiro de 2025, que tem como tema Jesus viveu a experiência humana. Estamos ainda falando, tratando aí da pessoa bendita do Senhor Jesus, agora no campo, do seu ministério, e foi quando ele viveu essa experiência. Conteúdo esse, por certo, que estará a questão aí, latente com respeito à natureza humana do Senhor Jesus, tá bom? Para tanto vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados, queremos te agradecer, Senhor, por esta tão grande salvação, também por nosso nome, Senhor, está escrito no livro da vida. E pela esperança, Senhor Jesus, que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar. Isso será qualquer momento, Senhor. Assim cremos, como diz a tua palavra. E aqui estamos, Pai, durante esse interim, diante de mais uma lição bíblica, mais um conteúdo. Que o Senhor venha nos abençoar durante esse percurso. E que o Senhor tenha liberdade em nossos corações, Pai, para falar tudo quanto o Senhor queira falar aqui ainda, que venha estar além desse conteúdo ou durante o conhecimento de conteúdo, terá que acrescentar, Pai, mais alguma coisa. Fala, Senhor, nossos corações, a todos que estarão comigo, Senhor, dentro desse estudo e dentro desse interesse de conhecer o que está se tratando em sala de aula, ali dentro da classe dos adultos, isso por conta da não condição de poder estar em sala de aula, de não ter a lição bíblica dominical, mas que tem interesse aqui, esse quadro é para isso, por isso o Pai nos abençoa, abençoa o canal Voz Clamando Deserto, a todos inscritos do canal, como aqueles que sempre estão conosco aqui, ainda que não se decidiram ainda a se inscrever no canal e também acionar o sininho.
Por isso, Pai, por tudo isso, Pai, nós oramos. E também, Senhor, já queremos te agradecer por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Está abrindo aqui, como de costume, né, a lição. Jesus viveu a experiência humana. Texto áureo diz: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Essa experiência em que Jesus viveu fez com que ele tivesse contato, amados, com, né, a nossa carência, tivesse contato com a nossa miséria espiritual, porque enfermidades e moléstias tinham sua origem maior justamente por conta do pecado, né? Após entrar o pecado, entrou tudo isso com muito mais. Quando diz aqui curando todas as enfermidades, no plural, e moléstias, pelo acréscimo de moléstias, entendemos que tratava-se de doença física, ainda que também o Senhor Jesus, ele trouxe cura, né, emocional, cura sentimental, cura espiritual, cura para nossas almas. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Verdade prática diz: o Senhor Jesus Cristo teve ainda verdade prática, vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. Então, essa questão de Jesus viver sua experiência humana, ele viveu em todo esse aspecto, com exceção somente, né, da união conjugal. A união conjugal que o Senhor Jesus veio aqui proporcionar é uma união conjugal, poderia falar desta maneira, espiritual, onde nós, todos quanto cremos no Senhor Jesus, fazemos parte da sua igreja, que é a noiva de Cristo. Essa união, ela é união espiritual. Porém, na questão da experiência humana, o Senhor Jesus conviveu até mesmo dentro dos aspectos daqueles que estavam em crise ou quando passavam por crise familiar, problemas em meio à família, como foi o caso, né, da febre, né, da mãe de Pedro, e tantas outras esferas em que o Senhor Jesus, ele, diante desse cenário, ele não só curava a enfermidade, mas também trazia, né, o aspecto, né, dos ensinos e também pregava a questão agora, a partir do momento da presença do Senhor Jesus e seu ministério, a chegada do reino de Deus, a qual se espera que todos nós venhamos buscar em primeiro lugar. Então ele tinha amigos como Maria, né, Marta, Lázaro. Ele tinha também, a Bíblia faz menção da mãe dele, dos seus irmãos, como também do seu pai, José, no que diz respeito à natureza humana. Porém, na questão divina, Jesus não tinha pai, Jesus não tinha mãe, mas tinha pai, né? Porque foi dele que o Senhor Jesus ali veio, né? Como diz o Salmo, Salmo 2, né? Vamos ler? Salmo 2.
Versículo 7. Falarei do decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Prosseguindo aqui. Leitura bíblica em classe, João, Mateus, João 1, 43, 51, Mateus 26, 17, 38 e 42. Deixa eu ver se está na frente aqui. Primeiro João, então, capítulo 1, 43, 51. No dia seguinte que Jesus ir a Galiléia, e achou a Felipe e disse-lhe: Segue-me. Felipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro. Felipe achou Natanael e disse: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse ele: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: Antes que Felipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse: Porque te disse, viste debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: Na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem. Observe que não é descer. Subir e descerem sobre o Filho do Homem. Mateus 26, e levando consigo Pedro, e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficar aqui e vigiai comigo. E indo, segunda vez orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Então Jesus, o Senhor Jesus, dentro desse período em que ele viveu, né, uma experiência em meia humanidade, ele também passou pela experiência do sofrimento, a experiência da dor, a experiência da calúnia e tantos outros fatores inerentes ao nosso cotidiano. Assim como diz Jeremias no capítulo 9, versículo 2, quando ele diz todas as coisas acontecem de igual modo a todos. E isso também foi vivenciado dentro dessa experiência humana por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Introdução: o Senhor Jesus não viveu como anacoreta, ou seja, como monge ou eremita em retiro solitariamente, isolado da sociedade, e nem ensinou essa prática aos seus discípulos. Pelo contrário, a narrativa bíblica descreve que ele teve vida social e também, principalmente, religiosa. A presente lição pretende mostrar alguns aspectos da experiência humana de Cristo. Então, tudo agora que vamos ver fica dentro desse aspecto, né, da questão da natureza humana do Senhor Jesus, real, e não algo a exemplo dos gnósticos, a exemplo dos arianos e tantas outras seitas que não creem que o Senhor Jesus, né, ele se fez carne, ele era humano, era palpável e conviveu no meio de nós. Mas essa foi uma realidade segundo as Escrituras, que nós estaremos acompanhando aqui pelo conteúdo. A experiência, primeiro ponto, humana no ministério de Jesus. Vamos falar agora aqui do ministério. Os debates com as autoridades religiosas. Os principais opositores do Senhor Jesus foram os fariseus, os saduceus e os herodianos. Esses debates revelam o ensino de Jesus, do Senhor Jesus, sobre a ética, os princípios morais e as responsabilidades civis que temos. Os fariseus
O nome vem do hebraico prush, que significa separados, porque não concordavam com os saduceus, defendiam a tradição acima das escrituras e a separação do Estado da religião. Observe, defendia a tradição acima das escrituras, fariseus. Isso, nós temos uma religião hoje que ela coloca a tradição acima da escritura, que é a igreja, que é a religião católica, a qual participei, né? Porém, até mesmo não colocam a escritura em primeiro lugar, ou forma as suas bases de crença, né, o seu credo, no que diz a escritura, mas sim na tradição daquela crença, né, religiosa. E a separação do Estado da religião. Aqui a Bíblia nos ensina que nós devemos obedecer às autoridades constituídas. A Bíblia não diz para nós nos envolvermos com a política. Porque nós que temos uma chamada, uma vocação, não podemos nos embaraçar com as coisas desta vida. Se alguém fez faculdade para poder ser candidato a trabalhar nesta área, isso é um fator, é uma outra coisa. Porém, como igreja, nós não podemos misturar com o Estado. Né? O próprio Senhor Jesus deixou bem claro isso quando disse, pegando aquela moeda que deram para ele disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então ele já fala de uma separação, de algo que tem que ter o equilíbrio. Há muitos que confundem isso e acabam se envolvendo de forma demasiada, né, nessa questão política, acaba até mesmo, né, se afastando de Deus, né, acabando sendo levado pela própria corrupção, né, que é latente dentro desse campo aí e que é um perigo para todos quanto fazem parte, né, de gestões políticas. O que precisa, se tratando de um irmão e de uma irmã, vigiar bastante quanto a isso. É como nós vemos até mesmo, o Rabra aqui até um parente, como nós vemos pastores, né, e candidatários à política. Por si, pastor não é um título, pastor não é um encargo dado pelo homem, pastor é um dom dado à igreja. Ele não só desceu, mas subiu aos altos céu, disse Paulo aos Efésios 4:11, e de lá ele deu dons aos homens, como evangelistas, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores e mestres. Então, pastor é um dom. Se eu tenho um dom de pastor, eu fui chamado por uma específica vocação, que é cuidar do rebanho do Senhor, como ele disse a Pedro. E porque eu tenho uma chamada pastoral, agora vou dividir essa minha vocação com a questão política, se candidatando a cargo político. Observe que há um antagonismo com respeito a isso, no que diz respeito ao que o Senhor nos ensina na sua palavra. Então, fecha parênteses, que possamos ter cuidado com esses que assim buscam defender a sua busca aí, a questão de fazer corpo ao Estado, à política, né, como se Deus precisasse dele ali dentro, como se fosse a igreja, ela aguarda o Senhor Jesus. A igreja não espera, né, que um crente, estando ali dentro do legislativo ou do executivo, venha criar mudanças no aspecto político, porque a igreja não veio trazer uma esperança de um mundo melhor. A igreja veio trazer a esperança da vida eterna, de um lugar e de uma comunhão com Deus, né, no estado eterno, e não aqui. Aqui nós somos peregrinos e também forasteiros. Então, vamos nos cuidar com isso aí. Eram membros do Sinédrio e tornaram-se alvo das críticas do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo declara que o grupo dos fariseus, a qual pertencia antes de sua conversão, era a mais severa seita do judaísmo. Observe, né, que nós vemos hoje ainda sombra, né, desse tipo de pessoas, né?
os aspectos que nós lemos ali, Mateus capítulo 23, é um capítulo todinho, Deus condenando a questão dessa classe, né, que estava mais preocupada com a glória própria, pessoal, do que realmente com os interesses do reino de Deus, né? E há muitos hoje, pastores, que gostam de estar em evidência. Esses fariseus, eles buscavam evidência. Era na rua, ou onde estavam, eles visavam o primeiro lugar. Nós vemos muitos aspectos de igrejas hoje em que muitos querem estar no lugar de destaque. A própria cadeira dele é uma cadeira que se destaca aos demais membros da igreja, do ministério. E por que isso? Por que ter que ter uma cadeira ali mais luxuosa ou mais aparentemente diferente das cadeiras dos demais ministros? Como presbítero, como evangelista, aquelas que tem, né? Por que isso? Por que um lugar de evidência? Se todos nós somos iguais em Cristo Jesus. Há uma chamada, essa chamada não coloca, né, numa esfera de que ele tem que estar em evidência. Porque a própria igreja, a própria ovelha conhece seu pastor. Nós conhecemos o nosso sumo pastor, que é o Senhor Jesus, mas também conhecemos o nosso pastor da nossa igreja. Não o pastor presidente, o pastor da nossa igreja. Eu sei quem é o meu pastor. Meu pastor é o pastor José Benedito Teotônio, na igreja em que sirvo ao Senhor Jesus, na Assembleia de Deus. Ele é o meu pastor. Mas existem outros pastores que têm ali a chamada, né, e fazem ombro com o nosso pastor Teotônio para estar aí dando conta, né, do crescimento da igreja no que diz respeito ao ministério. Assembleia de Deus Baixada Santista, porque ministério existe vários, porém há um só Senhor, que é Jesus Cristo. E infelizmente o que nós vemos é isso, coisa até que pode até chocar você de momento, pode até levar alguma dúvida para você durante algumas situações dentro desse aspecto de igreja local. Homens que ali ou numa situação qualquer buscam estar em evidência e acabam fazendo corpo com este sentido, né, e com esse aspecto em que os fariseus são grandemente condenados ali, né, chamada a atenção pelo Senhor Jesus no capítulo 23 de Mateus. Você leia lá, né? Então, que nós possamos tomar cuidado, porque isso ainda existe sombras desse tipo e esse aspecto com respeito aos fariseus nos dias nossos. Quando você vai em igreja, tem igrejas que você vai do Senhor Jesus, de outro ministério, você não vê o pastor ali, você que não chegou ali, que você não conhece, você não, a não ser quando ele se apresenta lá na frente. Por quê? Porque aquele pastor está no meio das ovelhas. Ele está ali sentado, ainda que seja na frente, está sentado. Ali não é lugar dele, ele está junto com a igreja. É lugar, dá honra a quem tem honra. Então, nada mais justo o pastor nosso, né, daquela igreja, está ali na frente, juntamente com os demais ministros, mas junto com a igreja. Aí quando assume o púlpito lá em cima, é que você sabe quem é, porque ele se apresenta, né? Agora a igreja mesmo, ela sabe quem é o seu pastor. Ele não precisa em todo momento estar em evidência. Pastor que cuida de ovelha, que se identifica com o rebanho, ele tem cheiro de ovelha. Ele está sempre no meio a ovelha. Isso não vai tirar a autoridade que ele tem, o respeito que lhe é devido, de maneira alguma, por aqueles que verdadeiramente são cristãos. Amém? Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. E diz aqui também, os saduceus, o nome vem de Sadoc, família que destina o cargo de sumo sacerdote, desde Salomão até pouco antes do surgimento desses grupos. Eram como os fariseus, uma facção dentro do judaísmo, alegavam aceitar apenas os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, como certa reserva, pois não acreditavam em anjos, espírito e nem na ressurreição, e rejeitavam os demais livros do Antigo Testamento. Muitos deles eram sacerdotes e exerciam fortes influência no Sinédrio. Eram inimigos mortais de Jesus, seu Jesus. Uniram-se aos fariseus, superando todos os obstáculos ideológicos, a fim de somar as forças, né, para poder matar o Senhor Jesus. Os herodianos eram apoiadores da dinastia de Herodes, está bem claro o nome, né?
da seita, uma espécie de marqueteiros, buscando convencer o povo para impedir um governo direto de Roma. Foram instituídos com interesses nacionalistas e era a favor dos impostos. O discurso do Senhor Jesus também os incomodava. Formavam conselho com os fariseus, com o propósito de matar o Senhor Jesus e assim livrar-se dele. Estavam associados, né, aos fariseus na questão do tributo. Então aqui nós vemos aspecto dentro da experiência do ministério do Senhor Jesus de confronto, de embate, por conta de homens que ainda que tinham assim conhecido, né, popularmente pelas pessoas como aqueles que tinham conhecimento da Escritura, ainda assim eles, por ter uma interpretação diferente, até mesmo errada, passavam a se juntar, a fazer corpo, conluio, né, para buscar não só afrontar o Senhor Jesus, como também até mesmo a matar o Senhor Jesus. Então, hoje o cristianismo, isso desde o primórdio da igreja, ainda sofre esse tipo de ameaça. Por quê? Porque nós proclamamos o Evangelho. O Evangelho é de boa nova, que temos que falar do pecado, que temos que falar do adultério, que temos que falar do homicídio, temos que falar da idolatria, e tudo isso, de igual modo como foi com o Senhor Jesus, também acaba gerando contra nós, havendo levantes contra a igreja e perseguição, muito mais ainda quando foi na época da Inquisição, por conta da Igreja Católica. Você vai lá no Google e pesquisa, tempo da Inquisição. Quem eram os mentores da Inquisição? Os próprios Papa, que matavam aqueles que eram legitimamente crentes, a tempo do Senhor Jesus, que viviam a sola Escritura. E eram bem criativos esses papas, esses religiosos, com respeito ao mal, a engenharia para torturar aqueles que eram fiéis ao Senhor, servos fiéis ao Senhor e à sua palavra. Então aqui nós vemos que o Senhor Jesus, ele já tem deixado essa realidade. Ele não só disse ao seu discípulo quando enviou ao Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus enviou os discípulos. Ele não só falou assim para ele, vai, né? E eu tô mandando vocês em meio aos lobos, né? E aos lobos. Estava enviando ele aos lobos. Mas disse que era para eles agirem com simplicidade como uma pomba, porém, né, ali atento, né, como uma serpente. Né? Então, logo, o Senhor Jesus não só enviou dando essa advertência, o Senhor Jesus, ele viveu essa realidade desde o começo do seu ministério. E essa perseguição e essa experiência humana do Senhor Jesus com respeito a esses confrontos, eles culminaram justamente por conta disso na cruz do Calvário. E quantos dos nossos irmãos, ainda hoje, em países fechados ao Evangelho, quantos ainda hoje não estão passando por sofrimento, quantos não têm sido dizimados por tantas outras fontes de crença que por se tratar de uma seita, de religiões enganosas, perversas, acabam perseguindo o povo do Senhor e até mesmo dando cargo da vida dos nossos irmãos, das nossas irmãs que estão aí no campo missionário. Então aqui também essa experiência, ela já tem como um exemplo do próprio Senhor Jesus esta realidade. Segundo ponto, subponto, a vida social e religiosa do Senhor Jesus. O mestre participava de uma vida social intensa. A escolha do seu discípulo como Felipe, André, Pedro, Natanael aconteceu no ambiente entre amigos. Os 2 primeiros capítulos de Lucas apresentam um começo muito humano de Cristo, apresentando amigos, vizinhos, parentes, como Zacarias, Isabel, os filhos de Zebedeu, João e Tiago,
eram primos de Jesus. Zebedeu era um pescador da Galileia e marido de Salomé, irmã de Maria, mãe de Jesus. Lucas descreve o desenvolvimento físico e mental de Jesus, que crescia em estatura e em sabedoria. Ele interagia com as pessoas independentemente de sua condição social e espiritual, publicanos e pecadores, fariseus e a mulher pecadora, e a mulher samaritana. Então aqui o Senhor Jesus, dentro dessa experiência humana no seu ministério, fica para nós como uma lição, que o Senhor não quer um crente 007. O Senhor ele não quer e nem deseja um crente, um cristão. Eu vou colocar o texto porque eu li, vocês não leram, né? O Senhor Jesus não quer um cristão 007, que só é crente ou só é cristão quando dentro do limiar da porta da igreja. Mas nem mesmo dentro da sua casa ele dá esse testemunho de crente. Só no momento que são do seu interesse. Não. Nós temos que ser sociais e temos que ser militantes da nossa fé e testemunharmos a nossa fé através da nossa convivência social, sim. Porque o próprio apóstolo Paulo em Cristo disse, se não fosse assim, nós teríamos que não estar mais aqui no mundo, teríamos que ser tirados do mundo. Mas estamos aqui, temos um compromisso em todas as esferas sociais da nossa vida, entre parentes, amigos, vizinhos e colega de trabalho, de escola. Temos que testemunhar Cristo. Observe bem. Não temos que testemunhar que somos doutorados nas Escrituras. Não temos que testemunhar que somos doutores das Escrituras. Nós temos que testemunhar Cristo Jesus em nossas vidas. Não compactuando com o erro. Não compactuando com a mentira. Não compactuando com todo e qualquer aspecto que fere os princípios da palavra de Deus. E isso para nós, a exemplo como foi para o Senhor Jesus, se torna um desafio. Porém, temos que ser sociais, sim, com o seu devido equilíbrio e sabedoria que o Senhor vai nos dar. No que diz respeito a esse, por Senhor Jesus, ele teve contato com a mulher pecadora, mas nem por isso ele se tornou um pecador. O Senhor Jesus sentou com os publicanos, mas nem por isso ele foi um publicano ou tratou com engano com quem quer que seja. Não, o Senhor Jesus, ele viveu uma experiência humana no seu ministério, na questão social e religiosa, porém sem pecado. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Terceiro subponto, característica própria do ser humano. Jesus nasceu de uma mulher, embora gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Seu nascimento, contudo, foi normal e comum como de qualquer bebê. Ele sofreu, chorou e sentiu angústia. Sentiu sono, fome, sede e cansaço. Jesus morreu. A diferença é que não ficou morto como qualquer pessoa, mas ressuscitou ao terceiro dia, passando pelo ardor da morte. Ainda como homem, ele dependia tanto da oração como também do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo, em sua experiência humana, participou da nossa fraqueza física e emocional, mas não de nossa fraqueza moral e espiritual. Vamos ler de novo esse finalzinho? O Senhor Jesus Cristo, em sua experiência humana, participou da fraqueza física e emocional, mas não de nossa fraqueza moral e espiritual. Por quê? Porque o Senhor Jesus ele era tanto 100% humano como 100% divino. O Espírito Santo desceu sobre o Senhor Jesus após o batismo em uma pomba corpórea que fala da presença real e integral, melhor dizendo, do Espírito Santo. No Pentecoste foram vistas como chama de fogo, foram vistos, vamos ver lá, no Pentecoste, Atos 2, versículo 4, diz
Ó, foram vistas línguas como de fogo. Observe também o texto com respeito a isso. Línguas como, quando a Bíblia fala e usa a palavra como, fala de comparação. Como língua de fogo. Se ouviu como um barulho como de um vento veemente. Não foi um vento, foi um barulho. Aquele barulho, né? Não foi o vento. Muitos pregam como se foi um vento que entrou naquele lugar. Foi um barulho, né? Foi ouvido. Vamos voltar lá. Tá aqui, ó. De repente veio do céu, ó, um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa. O que encheu toda a casa? Aquele som, aquele ruído. E lhe apareceram, ó, uma línguas como que de fogo, aquela imagem, aquela aparência, que se distribuíam sobre cada um deles. Então ali no Pentecoste foi línguas de fogo. Não foi uma pomba. O único que o Espírito traz da figura do Espírito Santo na sua personalidade plena, pela metáfora da pomba, foi em Senhor Jesus. Ali o Senhor Jesus foi, né, teve a participação plena, tornando ele, na questão ainda que humano, 100% divino. Por isso ele não tinha fraqueza moral, muito menos espiritual. Segundo ponto, heresias que negam a humanidade de Jesus. Apolinarismo, nunca ouvi falar. Apolinário foi bispo de Laodiceia, nasceu provavelmente em 310 depois de Cristo e morreu em 392. O apolinarismo é a doutrina que nega que Jesus encarnado teve espírito humano. Olha só. Usando a linguagem teológica de Apolinário, os elementos constitutivos do ser humano são soma, carne, o corpo. A psiche, alma animal. A sede do desejo, paixões, apetites e pneuma, alma racional. Em relação a Jesus, dizia ele, possuía um soma humano e uma psique humana, mas não um pneuma humano. Segundo Apolinário, o verbo teria ocupado o lugar da alma na encarnação, com isso negando que Jesus tivesse um espírito humano. Segundo a reação da igreja, a humanidade plena de Jesus, do Senhor Jesus, está clara no Novo Testamento, que fala do corpo físico do Senhor Jesus e também da alma e do espírito. Essa humanidade do Senhor Jesus é igual à nossa. A diferença é a sua impecabilidade, de modo que ele é o verdadeiro homem. O apolinarismo foi declarado heresia no Concílio de Calcedônia em 451. Monoteísmo é a doutrina cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava a ver em Cristo uma só vontade. O termo vem de duas palavras gregas, monos, único, e teles, vontade, desejo. Era uma tentativa de conciliar a teologia monofisita com o credo de Calcedônia, que confirmava as duas naturezas intactas, separadas e inconfundíveis de uma só pessoa no Senhor Jesus. O terceiro concílio de Constantinopla, em 681, considerou o monoteísmo heresia e conhecemos a vontade de Cristo. É evidente que as ações de Cristo, como caminhar, comer, beber, interagir com as pessoas, são puramente humanas, mas são produzidas pela natureza humana sob a direção divina. Ao perdoar pecados, era a manifestação da vontade de Cristo na natureza divina. Sofrônio, patriarca de Jerusalém, 633, refutou o monoteísmo, dizendo que existe em Jesus duas vontades, sendo a humana submissa à divina. Terceiro ponto, como essas heresias se apresentam nos dias atuais? Quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Podemos afirmar que o Senhor Jesus... Só ver aqui o negócio. Podemos afirmar que o Senhor Jesus visitou durante sua vida terrena 3 países: Egito,
Israel, o centro de suas atividades, e Fenícia, atual Líbano. Mas não faltam crenças bizarras sobre a vida de Jesus. Não somente o movimento Nova Era, mas vários grupos ocultistas costumam ensinar que o Senhor Jesus esteve na Índia, e os Mormons declaram que ele esteve nos Estados Unidos. A Bíblia, porém, nada disso menciona e ensina-nos a rejeitarmos as fábulas. Os evangelhos não mostram um Senhor Jesus estranho em sua comunidade, e muito menos um forasteiro. Segundo subponto, Jesus era visto como alguém da comunidade. Essa invenção desses esotéricos contraria o relato dos evangelhos, onde o Senhor Jesus é apresentado como alguém que era natural na comunidade de seu povo, Israel, e não como um estrangeiro. Sua maneira de viver e os seus ensinos refletem a cultura judaica. E nada há que se pareça com a cultura hindu. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Ora, tal atitude do povo não se justificaria se Jesus fosse um recém-chegado da Índia. Por último, então, concluindo, é nosso compromisso seguir o exemplo do Senhor Jesus no relacionamento com as pessoas. É importante que nunca nos esqueçamos os pontos essenciais da presente lição sobre a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Ele é o verdadeiro Deus, o Deus verdadeiro, em toda a sua plenitude, igual ao Pai. E como homem, em toda a sua plenitude, viveu e andou entre nós, seres humanos. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe. Um abraço a todos e até a próxima programação, tá bom? Vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos perdão dos nossos pecados, temos cometido. E agradecemos, Senhor, por este momento que até aqui estivemos. Senhor, conhecendo mais um conteúdo maravilhoso. Senhor, que só faz nos renovar nossa mente, nos resguardarmos de todo tipo, Senhor, de heresia, de seitas, de comentários antibíblicos, em que negam, Senhor, a vida humana, Senhor, do Senhor Jesus. A sua divindade também. Faz isso, ó Pai, ajuda-nos, Senhor, a cada dia. A exemplo da nova orientação do apóstolo Pedro, Pai, que nós vamos apresentar a nossa fé como convém em amor e também em mansidão, para que muitos pais que estejam sobre um caminho que não convém, possam, Senhor, realmente tomar o caminho que é o único, que é o Senhor Jesus. A fé na pessoa bendita do Senhor Jesus, porque Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Faz isso, Pai, em nossas vidas, nossos corações, que jamais venhamos a nos desviar dEle. Nos guarda, Senhor, deste grande mal. É o que nós pedimos, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.